Voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o juiz federal Julier Sebastião da Silva. Doutor Julier, eu lhe perguntei no bloco anterior qual a sua avaliação sobre a gestão Silval Barbosa. Olha, André, essa gestão, ela, como todas as outras anteriores, ela tem as suas virtudes e tem as suas vicissitudes, né? Se formos, não vamos voltar muito longe, mas podemos pegar a partir do governo Dante. O governo, no primeiro mandato, pelo menos, era aquele brocado, casa arrumada e etc. Eu me lembro que foi a época em que se melhorou, não se teve mais atraso de salários. Eu fui procurador do Estado, à época eu fiquei 4 meses sem receber salários, né? Ou seja, um negócio muito difícil. No governo anterior, você está falando? Quando eu fui procurador do Estado, né? Antes, acho que era antes do governo Dante. Então, depois eu fui ser juiz federal, eu já não peguei a época. Mas não houve mais essa questão fiscal, de atraso. Ou seja, então, colocou o seu tijolo na construção do Estado, da história do Estado, nesse aspecto. Teve outros aspectos negativos, mas isso pode se destacar. No governo Blairo Maggi, nós tivemos o foco, a partir de uma agenda eleita pela população mato-grossense, de desenvolvimento econômico, de se privilegiar estradas, enfim, de se dar uma saída à questão econômica. Ou seja, também um outro tijolo colocado dentro da estrutura do Estado, da história do Estado de Mato Grosso. Também com suas virtudes e suas vicissitudes, evidentemente. O governo Silval Barbosa também tem essa característica, ou seja, recebeu uma tarefa que foi assumida pelo Estado brasileiro e pela população também, que era a realização da Copa do Mundo, né? E isso, evidentemente, é algo muito grandioso do ponto de vista administrativo, do que se requer para fazer e etc. Creio que entra para a história como o governo que, de certa forma, foi a melhor prefeitura que Cuiabá e Várzea Grande já tiveram. Ou seja, porque na região metropolitana, nós somos todos daqui, deve ter pelo menos 30 anos que nós não temos esses investimentos do ponto de vista urbano na região metropolitana da chamada Grande Cuiabá. É um tijolo que se coloca nessa história, ou seja, então, na história do Estado. Então, tem os seus méritos e tem as suas dificuldades, como todos os governos, na área de saúde, como todos os governos estão enfrentando nessas áreas que são de políticas sensíveis à população, saúde, educação, etc. Acho que, no futuro, quem vai dizer isso é a população mato-grossense. Qual foi a relevância do governo, se vai ser apenas nesse aspecto de botar esse tijolo nessa história de ter feito a infraestrutura, que há 30 anos essa região não tinha, ou se vão ser cobrados por outras questões também que fazem parte de um governo. Mas, como estou falando de Copa, e é por isso aí a avaliação do atual governo, é dizer que a Copa passa, mas os mato-grossenses ficam. E é isso que eu acho que é um ponto fundamental de análise, né? E é isso que eu coloco, essa questão de nós termos essa melhoria, pelo menos de infraestrutura, nessas regiões, né? Então, esse não é o nosso foco. Às vezes a gente fala, a Copa, não sei o quê, gastos, etc., para o Estado, etc. Mas nós temos que lembrar que a última obra de grande repercussão, não vou falar lá a Avenida das Torres, que é fora da área central, né? Não foi nem Miguel Sutil. Foi o viaduto da rodoviária, para você ter uma ideia. Uma intervenção de grande monta. Desde então, nós não temos mais nada. E aí a gente brinca que aqui em Cuiabá já é quente, e ela fica mais quente ainda, porque a gente mora tudo amontoado, né? Assim, um espaço urbano. O viaduto que o senhor fala é a duplicação do viaduto. O viaduto ali da rodoviária. Ou seja, ali. A última. Desde então, nós não tivemos mais. Então, eu digo, a Copa passa e os mato-grossenses ficam. E eu acho que esse é o grande legado desse evento grandioso. Ou seja, nós vamos ter, se não fosse a Copa do Mundo, nós não teríamos a complacência e a parceria do governo federal, por exemplo, para conceder aí em torno de 5 a 6 bilhões de reais diretos de investimentos aqui no Estado para esse evento. Ou seja, efetivamente, é um volume muito grande de recursos para um volume muito grande de intervenções, de obras públicas, para um período curto de tempo. Ou seja, e nós, os mato-grossenses, estamos tendo a oportunidade de vivenciar e de deixar um legado desse evento esportivo. E não só eu que estou dizendo isso, não. Agora, recentemente, eu vi ontem, hoje,
o Ronaldo Fenômeno falando em eventos internacionais e citando Cuiabá como um exemplo de que a Copa passa e os benefícios e o legado ficam. Eu acho que essa é a grande lição para nós analisarmos. Sabe por quê, Ramon? Pode-se falar, o VLT vale 1,5 bilhão, tem que fiscalizar todas as suas questões, mas você não pode nunca negar que a população deseja e quer. Ela precisa. Tá? E você tem que analisar também que o Estado tem a capacidade de honrar isso. Por quê? Nós tivemos recentemente agora um escândalo envolvendo cartas de crédito. Se formos aí, um procurador me falou em off, mas era uma casa de milhões, de bilhão, aproximando R$1 bilhão, ou seja, não sei se é meio, 1 bilhão, mas é muito dinheiro, dá no mínimo ou a metade ou quase a metade do valor do VLT. E eu digo para você, o que é carta de crédito? Papel. O Estado vai ter que pagar do mesmo jeito. E eu digo, então, é melhor o Estado pagar o papel para poucos ou pagar um meio de transporte para a maioria da população? São prioridades e opções que devem ser feitas pelo governante. Agora, até aqui, o senhor vê com bons olhos o gerenciamento sob o ponto de vista da legalidade, da transparência, dessa montanha de recursos públicos? Porque aí já não, foge a minha esfera de competência. Eu não tenho conhecimento. Mas como cidadão? Não sei. Porque como cidadão você fica aquela história, né? Você fica olhando uma obra e fala assim. Eu estava conversando com esse amigo do setor da construção civil. Ele dizia assim, olha, dá uma agonia, você vai investindo na obra e você vai fazendo buraco. Aí faz buraco, 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 e você fala assim, está indo dinheiro naquele buraco, eu não estou vendo nada. Entendeu? E não estou vendo nada. Ele fala, essa é a pior fase da construção, da obra. Quando você investe no buraco e o dinheiro vai indo no buraco. E você não está vendo. Ele diz, mas na hora que você consegue sair desse terreno, na hora que você consegue dar um andar ali em cima e tal, a coisa já muda toda de figura. Ele fala, não, aí ele vê, não, estamos construindo e etc. Então, eu digo assim, você tem que ter elementos para isso que eu não tenho. Né? Eu vou falar, como cidadão. Mas eu não sou um simples cidadão. Se eu digo para você isso, vai falar, o juiz federal falou isso. Mas o senhor está eu otimista? Não tenho elementos. O senhor não, está eu acho que nós temos um legado muito grande, temos que apostar nisso. Acho que não se deve vender pessimismo. Acho que se deve vender responsabilidade, sem dúvida nenhuma. E eu acho que as instituições devem funcionar. O pessoal fala, o dinheiro vai ser roubado, etc. Eu pergunto, mas nós estamos construindo um país para quê? Que não consegue nem fiscalizar as suas ações, que não consegue fiscalizar o uso de seus recursos? Ora, por que nós pagamos juízes, promotores, delegados, auditores? Por que temos governadores, secretários, etc.? Por que temos tribunais de contas? Ou seja, se não, eu digo assim, eu vi agora me indicaram um livro, eu não sei se este é o título, mas é muito bom, porque serve para muitas coisas na política e na vida em sociedade. Chama, se não me engano, posso até estar enganado, Manual da Parolagem. Né? Ou seja, que é aquela coisa que você fala de orelhada, entendeu? Fala assim, todo mundo fala isso. Aí você diz, como assim todo mundo? Você está falando isso baseado em que dados? Você tem algum dado para isso? Então todo mundo fala, todo mundo está vendo. Como assim? Todo mundo quem? Ou seja, você generaliza uma opinião sua sem qualquer base, sem qualquer noção. E eu acho que isso vale muito para essas discussões de política, de sociedade, né? Porque às vezes a gente é engambelado em algumas coisas. Né? Só fala, todo mundo acha isso. Fala assim, todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo quem? É só lembrando para você em casa que foi o doutor Juliá quem liberou a obra do VLT que estava embargada pela Justiça. Ele acabou derrubando a liminar e fazendo com que a obra começasse, então, a sair do papel. Fala, Prá. Falando sobre assuntos polêmicos e falando também sobre construção civil, o senhor falou agora que conversou com um amigo da área da construção civil. Muito embora o senhor tenha tido uma atuação muito forte em alguns casos emblemáticos, enquanto juiz federal, o senhor também foi muito criticado por conta justamente da sua atuação profissional. O senhor foi o juiz que acabou deflagrando lá, que foi o juiz que atuou no caso da Operação Passenas. E a Operação Passenas, mais tarde, acabou sendo anulada, acabou sendo arquivado o inquérito por questão de procedimentos lá, anulação de provas. Outros casos também que o senhor atuou, acabou ou trancado pelo Tribunal Regional Federal,
suspenso. Como que o senhor avalia essa questão da sua atuação profissional com essas críticas? Muitos chamam o senhor de um juiz politiqueiro. O senhor concorda com essa tese, com essa afirmação? Só lembrando que nessa Operação Paciência foram 11 pessoas presas, empresários conhecidíssimos aqui em Mato Grosso, e acabou não virando em nada essa operação, como o Aprá disse. Né? Olha, a primeira coisa que a gente tem que parar que as pessoas, nós formamos uma democracia no país, temos instituições, e o juiz não é o rei sozinho, em primeira instância ele decide. No Brasil nós vamos parar até no Supremo Tribunal Federal. Então isso já decidi aqui, o tribunal reformou, foi parar no STJ, mudou e chegou no Supremo. Então, e mantém às vezes a posição sua. Isso é democracia, assim funciona o sistema judicial. Juiz não é nenhum reizinho, nenhum imperador, nem qualquer outra pessoa, qualquer outra autoridade que seja. Todos estamos sujeitos ao mesmo controle que é a Constituição Federal e as leis brasileiras. E todos devemos satisfação ao povo brasileiro. Eu, particularmente, nunca tive medo de decidir. Juiz é para decidir, entendeu? Não tem... o dia que os juízes tiverem medo de decidir, então, meu amigo, pode pegar daqui e mudar para outro lugar, entendeu? Fazer outra coisa, nós abrir um bar. tivemos isso muito aqui no Estado. Tivemos? Tivemos, acho que tivemos um júri agora que era muito significativo disso. Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, o comendador era o governador do Estado. Não é isso? Era o caixa do Estado. Não, mas era aqui, o caixa, assim, o caixa. Aí... O governador, o cara que manda. Sem ter voto, sem ter direito para isso. Então, o que eu quero dizer é que, naquela época, se nós não tivéssemos tomado as decisões que tomamos, nós ainda nem estaríamos aqui conversando hoje. Provavelmente você estaria falando com o governador verdadeiro. O senador Pedro Táxi contabilizou muito politicamente essa prisão do Arcanjo. O senhor também vai usar essa... porque até a ideia que se passa é que quem é responsável pela prisão do Arcanjo é o ex-procurador Pedro Táxi. Foi ele, porque o Ministério Público pede e o juiz que manda. Quem mandou prender foi ele ou foi o senhor? Porque o procurador pede, quem manda é o juiz. Quem que é o responsável pela prisão do Arcanjo? Quem prendeu o Arcanjo? Quem prendeu o Arcanjo? Os responsáveis pela prisão do Arcanjo foram os agentes do Estado brasileiro representados pelo juiz federal, pelo procurador da República, pela Polícia Federal, pelos promotores de justiça do Estado de Mato Grosso, pelos auditores da Receita Federal, do Banco Central e pelos servidores da Justiça e dos órgãos correspondentes que fizeram cumprir as suas determinações constitucionais. E é disso que eu acho que é fundamental. A Operação Arca de Noé ela é o primeiro exemplo no país de como as instituições podem trabalhar cooperando para eliminar o crime organizado no país. E ela foi a primeira. Né? O resto que nós estamos vendo aí, já vimos no Rio e tal, são algumas cópias aperfeiçoadas daquilo que foi o nosso caso, que a gente pode até chamar de leading case, né? No Brasil, e que serviu de inspiração para que o Estado brasileiro tivesse um procedimento para poder trabalhar com o crime organizado. O senhor não teve vontade de sair daqui depois da Operação Arcanjo Noé? Porque teve outras pessoas envolvidas que saíram daqui do Estado depois de prender o Arcanjo. Eu teria que levar minhas filhas, meus pais, meus irmãos, meus amigos. Emendando a pergunta do acho que era mais fácil o Estado fazer cumprir a sua missão e fazer como está hoje, aquele que deveria estar encarcerado, o está, e o Estado segue a sua normalidade institucional nas questões que devam ser resolvidas. O senhor acompanhou naturalmente o julgamento do Arcanjo, condenado aí a 22 anos, 19 anos de cadeia, enfim. Mas o advogado do Arcanjo deu uma declaração dizendo que ele seria solto em 3 meses ou 6 meses, não me lembro bem. Há algum risco do Arcanjo vir a ser solto num curto prazo de tempo? Essa questão não é de risco, é uma questão de legalidade, vai ser analisado no caso em concreto. Eu não sei se são só 19 anos, acho que são 19, mas e há outros crimes além desse do acho Sávio? Que são 38, tem outras considerações que devem ser feitas do ponto de vista de análise do reeducando, enfim. O Brasil tem um sistema próprio para esse tipo de análise. Não acho que seja uma coisa que se mude simplesmente pela opinião. Há que se ter elementos mais concretos, jurídicos, né, sobre essa questão específica. Mas eu comecei, vou voltar naquela questão que você falou sobre os casos, que me parece importante. A questão da paciência não foi anulação das provas. Mas é disso que eu quero dizer o seguinte, que às vezes a gente tem que separar as questões individuais das questões de índole administrativa. Porque nós dizemos, fala assim, paciência, não sei o quê. Inclusive, a questão jurídica, foi debate jurídico, etc., diz respeito às pessoas individualmente. O que nos diz respeito ao coletivo?
Ah, meu amigo, estavam roubando os recursos do PAC, que era para ser analisado. Justamente. Porque, assim, e é disso que nós temos que falar, entendeu? Se Só alguém lembrando falasse... que ninguém está preso, porque viu? o TRF Tá todo mundo anulou as solto. provas. Se alguém falar que não há... Inclusive, o senhor foi responsabilizado à nós época, vamos ter indiretamente. que dizer assim, olha, vai ficar parecendo aquela história, né? Fala assim, o cara contrata o marido, né? Ou a esposa desconfiada do consorte de que esteja traindo ou traindo, enfim. Contrata o detetive, ele filma tudo e mostra para ele. Aí o cara chega e fala assim, olha, essa filmagem é legal. Aí a mulher fala assim, ô marido, olha, eu vou te considerar essa prova e vamos continuar a nossa lua de mel. Quer dizer, etc. anulou as provas que eram interpretações, Mas mas o conteúdo das interpretações incriminava todo mundo, essa é a verdade. Ou seja, então nós temos uma questão que é processual, que deve se discutir no processo, enfim, no TRF foi 2-1, o relator ficou vencido. Então não é assim, são debates jurídicos, foi levado ao STJ, enfim. Mas o que nos interessa disso é a repercussão para a população cuiabana e varziagrandense, no caso específico. Nunca, na última década ou nas duas outras décadas, nós tivemos um volume tão grande de recursos para saneamento básico. Eram recursos para estações de esgoto, de água, captação de água, tratamento de esgoto, adutoras, distribuidoras, ou seja, algo que nós falamos aqui ainda há pouco atrás. 70%, 80% do estado não tem saneamento. Cuiabá... 800 milhões aproximadamente? Acho que era 500 de Cuiabá e mais uns 300 de Várzea Grande. Eu não me lembro mais de cabeça, mas era um volume muito expressivo para saneamento. E o que eu quero dizer é que, ainda que tenha havido improbidade e crime em relação ao manuseio desses recursos, isso estava sendo apurado no inquérito policial, numa ação penal e assim por diante. Mas isso não impedia, e aí que é o problema, que não se deve brincar com essas questões de políticas públicas sensíveis. A Prefeitura de Cuiabá, Várzea Grande conseguiu recuperar agora os recursos, mas a Prefeitura de Cuiabá não. A Prefeitura de Cuiabá, por exemplo, não conseguiu fazer licitações. Ou seja, é um problema do processo. Aí a pergunta é, isso é um problema do processo penal ou isso é uma questão de gestão administrativa? Inclusive tentaram responsabilizar a perda desses recursos pela decisão do senhor. E eu tenho particularidade, eu sou muito tranquilo nisso, Ramon. É o seguinte, se roubar dinheiro público, tem que ser preso. Por que ninguém vai preso? Mas eu mandei prender, você está me perguntando isso para mim? Mandou prender, mas depois mandou soltar. Quem mandou soltar, né? Então, acho que você vai ter que mudar o entrevistador aqui. Você deve mudar o entrevistador, André. Aí essa já não é para mim, deve ter as razões, decisões, etc. Eu estou falando sobre o caso geral, ou seja, do ponto de vista individual, isso é analisado individualmente, no judiciário, enfim. Mas agora nós estamos falando de uma coisa maior, que extrapola o processo. A pergunta é, como é que um município como Cuiabá não consegue ter a capacidade de gestão e de competência administrativa para aplicar adequadamente, legalmente, uma fortuna destinada a saneamento básico? Ora, se roubou dinheiro do saneamento básico, você acha que isso não acontece nos outros setores da administração? Ou seja, não é decorrente de má gestão, de incompetência administrativa, de falta de compromisso com a população? Me parece que isto é o fato relevante nessas histórias todas. Quem era o prefeito de Cuiabá na época? Wilson Santos? Não me lembro. Acho que era, não era? Devia ser. Wilson Santos. Prefeito Wilson Santos. Eu não me lembro. O Murilo era Várzea Grande. Ou seja, então, de qualquer forma, independentemente do nome do A, B ou gestor, é evidente que a máquina administrativa não funcionou. Tanto que Cuiabá deixou 500 milhões de reais, que eram para saneamento básico, voltar para Brasília. Ou seja, então, isso é muito grave. E os acusados voltarem para casa também, viu, pessoal? Foram presos, mas depois foram soltos. O judiciário brasileiro é composto por juízes. Então, mas é justamente isso que a população acaba criticando muitas vezes. A Polícia Federal investiga, o Judiciário manda prender e o mesmo Judiciário manda soltar. Aí fica aquela situação de pirotecnia. O senhor nunca achou estranho? Porque as pessoas ficam soltas. A pirotecnia fica daqueles que são a favor daqueles que deveriam estar presos, entendeu? Eu acho, porque essa é a crítica fácil que se faz, né? Porque o cara olha e fala assim, não, mas prendeu o meu igual, como você falou que é assim, todos da sociedade, sinto comigo ali, etc. Não é essa a conversa, André. A conversa é o seguinte, nós somos um Estado que a sua população é carente de políticas públicas
o Estado em que é carente de recursos federais. E é por isso que nós temos que valorizar cada centavo que o Estado, que tem apenas 8 deputados federais, consegue da União. Agora, o senhor não admite, falando em relação à justiça brasileira, que a justiça é lenta, é cara, é elitista. Se o sujeito tem dinheiro para contratar um bom advogado, a tendência é que ele vá protelando até o arquivamento. Bom, fala algo que eu não sei. Mas o senhor não faz o senhor não admite essa crítica? Que algo precisa mudar na justiça? Não, é evidente que o judiciário não é próximo da população. Se você for pegar aqui no Estado, quantos juízes nós temos no Estado e quantos juízes são entrevistados aqui por vocês? Ou seja, há uma barreira dos juízes que se colocam em relação àqueles seus jurisdicionados. E não deveria ser assim, porque isso equivaleria ao padre não falar com os seus fiéis. Ou seja, não é assim. O juiz é uma autoridade pública que deve satisfação à população. O que é diferente em relação ao governador, ao presidente da República, é a sua forma de recrutamento, que é por concurso público, e não por eleição. Agora a responsabilidade é igual para todos. Agora, impunidade não é só do judiciário também. Isso é muito interessante, né? Porque essa questão não é a polícia prende, não sei o quê, a justiça solta. Às vezes a polícia não prende nem investiga. Muitas vezes. Ou seja, então, não é essa questão, porque isso aí a gente vai falsear a história e não é verdade. Não é assim que a gente constrói instituições, não é assim que a gente constrói Estado forte, não é assim que a gente constrói democracia. Ou seja, tem que ter, as instituições têm que ter as suas responsabilidades, mas a mídia também, e isso é importante, já que estamos aqui no programa de mídia, conexão, poder, é de que a mídia também é muito complacente com isso. Não vamos também falar assim, não, o judiciário, não, aí o pessoal malha os deputados, né, todo mundo, mas ninguém fala das mazelas envolvendo a mídia brasileira. Efetivamente, a mídia que apoiou o golpe militar, a mídia que apoiou todos os governos conservadores e pró-ricos que passaram pelo país, a mídia regional extremamente comprometida, me permitam falar isso, mas isso é verdadeiro. Não vamos também assim, eu digo porque estamos aqui em ambiente de camaradagem, efetivamente. Claro. Mas se formos levar por aí, não posso desconsiderar isso, né, Amon? Assim, até evidentemente... O senhor disse que a morosidade às vezes não é por conta apenas do judiciário. Tem um caso muito específico, de bastante repercussão aqui no Estado, foi o escândalo da Cooperlucas, onde inclusive o senhor atuou, inclusive o senhor oficiou o Ministério Público Federal sobre a prescrição punitiva para um dos acusados, o ex-deputado, então a imprensa precisa falar, o ex-deputado Otaviano Pivetta, atual prefeito de Lucas do Rio Verde, onde um membro do Ministério Público, que é o ex-procurador Pedro Taques, acabou dando carga do processo, esperou o crime prescrever e anos depois prescreveu a punição punitiva contra esse acusado, os outros foram condenados. O Otaviano Pivetta não pôde ser condenado por conta da prescrição e mais tarde os dois apareceram juntos na política, no mesmo partido, como colegas de partido. O senhor acha que isso foi um uso de uma instituição séria como o Ministério Público Federal para fins políticos? Ou é culpa da imprensa também? Não, olha, André, nesse caso específico, eu me recordo que acho que eram 3 inquéritos, se não me engano. E pela numeração, acho que um ficou comigo e 2 eram de titularidade do juiz substituto, se não me engano. Um desses foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal porque tinha prefeitos envolvidos. E a partir daí eu não sei o encaminhamento. Os outros 2 inquéritos viraram ações penais. Uma ficou comigo, que eu sou titular da vara, e a outra com o juiz substituto. A que ficou comigo foi julgada e acho que foram condenados 8 ou 10 pessoas. Eu não me lembro, mas foram condenados o ex-superintendente do Banco do Brasil, o gerente da agência bancária do Banco do Brasil em Lucas, diretores da Cooperlucas. E na outra ação, que estava com o juiz substituto e deve ter sido remetida à 5ª vara hoje, na Justiça Federal, eu não sei o desfecho. Mas eu não saberia lhe dizer sobre os meandros disso que Mas você se lembra que colocou. O senhor oficiou ao Ministério Público Federal sobre essa questão? Eu me lembro que eu oficiei a Procuradoria da República solicitando a devolução dos inquéritos. E o senhor lembra que prescreveu em relação ao Otaviano Pivetta? Porque aí não foi mais comigo, já foi no TRF, na primeira região, porque foi encaminhado para o TRF a partir que voltou.
aí eu não sei que fim que foi dado pelo relator do caso. Eu confesso que não... Porque eu sou o seguinte, depois que eu decidi, eu não olho nem recurso, porque isso eu aprendi, né? Tem coisas que você aprende. Passa raiva, né? Você decidiu, você não vai ficar lendo o recurso, ou o que foi que deu, aquela história. Você cumpriu a sua tarefa, decidiu aquele caso específico e depois segue, como disse, segue a vida. Se tiver que ir para o tribunal vai decidir, enfim, funciona assim. Doutor Juliero, nosso diretor Cláudio Prestes já está ali olhando para mim preocupado, nosso tempo já está acabando. O senhor tem mais um minutinho para as considerações finais. Não, eu agradeço demais, André, Ramon, a camaradagem que nós mantivemos esse diálogo de alto nível, um diálogo extremamente importante para a população mato-grossense, onde analisamos uma conjuntura, casos específicos, perspectivas para essa população que todos nós temos muito presente em nossa vida. E eu me sinto gratificado à TV Rondon, ao programa Conexão no Poder, aos telespectadores de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Lucas, Tangará, Jaciara, enfim, todos os municípios do estado que tenham acesso e que assistam a esse programa, de poder discutir maneiras de podermos tornar melhor a vida do mato-grossense, ou seja, naquilo que parece um bordão, mas que nos deve servir como um mantra, que é melhorar a vida do povo mato-grossense. Doutor Juliero, obrigado. Obrigado a vocês. Quando decidir ser candidato, venha nos contar, tá bom? Em primeira mão. Obrigado, Ramon, obrigado, Prá. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo. Até lá, uma boa noite. Tchau.